Uma quarta-feira que promete, dia 2 de agosto, o dia da última janela de transferências nacionais e internacionais. O último dia que o Vasco terá para regularizar atletas, até às 11h59 de hoje. E é claro, torcedor vascaíno, nesse Acorda Vascão iremos trazer a vocês tudo o que promete para esta quarta-feira. Dois nomes hoje estão na mesa do Gigante da Colina, o zagueiro Franco e o atacante Veguete. Dois nomes do futebol argentino, dois nomes que o Vasco correrá contra o tempo. O Vasco terá horas preciosas para avançar nessas contratações, regularizar os atletas e anunciá-los como novos reforços do Gigante da Colina. E é claro, a gente vai trazer aqui todas as informações sobre esses dois nomes, trazer informações importantíssimas sobre as situações de Pablo Veguete e também do zagueiro que hoje pertence ao Colón da Argentina, Facundo Garcés. Então, torcedor, é um Acorda Vascão que promete. Um Acorda Vascão que você que está aí do outro lado não poderá nem piscar de tanta novidade. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, antes de começarmos, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado antes pelos 103 mil inscritos e agora vamos em busca dos 104 mil, o quarto mil depois dos 100 mil. Então contamos com você que está aí do outro lado. Você, para se inscrever, não precisa pagar nada, não precisa se cadastrar, não precisa perder tempo. É simples demais. É só você vir aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, apertar nela e ser um inscrito do nosso canal. Ajuda muito o nosso crescimento. O YouTube reconhece isso e ajuda o canal do Gigante Vasco. Então, se você curte o nosso conteúdo, se inscreva. Se você já está aqui diariamente e ainda não se inscreveu porque acha que será só mais um, está muito enganado, se inscreva aí no nosso canal. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like nos nossos vídeos e deixe aí os comentários se você está empolgado com essa quarta-feira. Se você acha que nomes como Facundo Garcés e Pablo Veguete poderão ajudar o Gigante da Colina nesse restante de temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, porque temos informações importantíssimas aqui para trazer a vocês neste Acorda Vascão. É um dia que será muito agitado, tanto com relação a saídas, quanto também com relação a chegadas. Pois hoje, às 11h59, às 23h59, para ser mais exato, será fechada a última janela de transferências nacionais e internacionais para os clubes do futebol brasileiro. O clube, é claro, como se trata de Vasco, esse canal, ou seja, o Vasco da Gama, pode abrir aí o TMS FIFA até 11h59, como é chamado. Isso pode ser aberto para começar uma transferência dentro do prazo estipulado pela CBF. Os outros documentos serão pedidos apenas de forma posterior. O que significa? O Vasco poderá iniciar um registro até as 11h59, mas poderá regularizar esse atleta após as 11h59 de hoje. O grande problema mesmo é dar início à documentação, é iniciar o registro. Iniciando os registros, o Vasco pode pegar o restante dos documentos logo após, né, quinta, sexta, amanhã, depois de amanhã, isso não terá problema. Mas o primeiro registro é essencial para anunciar, para concretizar as tratativas antes do prazo determinado pela CBF. Então o Vasco corre contra o tempo, é claro, para regularizar jogadores. Já iremos falar sobre isso. Pois antes de falarmos sobre chegadas, nesse dia tão importante, o último dia da janela de transferências, quero falar aqui com vocês sobre saídas. Porque ontem tivemos uma informação importantíssima sobre sobre o lateral direito Paulo Henrique, esse lateral que veio junto ao Atlético Mineiro por um empréstimo até o final do ano, inclusive que entrou em campo nesse último sábado contra a equipe do Corinthians lá em Itaquera. Ontem tivemos informação que o Vitória da Bahia estaria interessado na contratação desse jogador. O Vitória da Bahia, pelo interesse, iria atrás do Vasco da Gama pela contratação do lateral direito. Inclusive,
o próprio clube baiano estaria correndo contra o tempo para negociar com o Vasco da Gama a contratação do atleta e, é claro, para que nesta quarta-feira pudesse regularizar o jogador. Porém, ontem, logo após essa primeira notícia, o jornalista Vene Casagrande fez questão de dar a informação de que Paulo Henrique não sairá do Vasco da Gama, mesmo diante do interesse do clube baiano. O Vasco da Gama não pretende liberar o atleta nesse momento, que vem sendo utilizado e será utilizado pelo técnico argentino Ramon Arreu Dias até o final da temporada. Vem uma expectativa grande, né, que o Robert Rojas, aquele paraguai de 27 anos que veste a camisa do River Plate, pudesse chegar. Ele que é um zagueiro de origem, mas vinha atuando muito como lateral direito, vestindo a camisa do River Plate. Então, mediante a chegada do Robert Rojas, poderia sim haver a possibilidade de Paulo Henrique acabar saindo do Vasco da Gama. Porém, com a confirmação de que Rojas não desembarcará na colina histórica, é mais uma notícia que confirma ainda mais, né, de fato, que Paulo Henrique permanecerá no nosso gigante da colina. E só antes de entrarmos no assunto sobre o mercado, um parênteses aqui importante. Até as 11h59 de hoje, até as 23h59 desse dia 2 de agosto, o Vasco poderá não comprar nem pegar nenhum atleta por empréstimo. O Vasco tem até o dia 25 de agosto para trazer jogadores livres no mercado. Essa data de hoje só serve para transação entre clubes, entre Vasco, um clube do futebol sul-americano, um clube do futebol nacional ou um clube do futebol europeu. Porém, para transação entre clubes de atletas livres no mercado para um outro clube com um novo destino, não terá problema. Então, por isso que a situação do Diego Costa é uma situação que não é tão problemática de ser resolucionada, porque o Vasco poderá seguir com ela até o dia 25 de agosto, não precisa correr contra o tempo para fechar a contratação desse atleta hoje. Inclusive, hoje é o dia que Paulo Brax estará indo em direção a Madrid para sentar pessoalmente e conversar com o atacante brasileiro. Mas seguindo, vamos falar agora sobre chegadas, vamos falar aqui sobre Pablo Veguete, vamos falar aqui sobre o zagueiro argentino Facundo Garcés. Porque o que temos a trazer aqui a vocês, torcedor, neste Acorda Vascão? Temos a trazer aqui sobre planos B, porque essa é a grande realidade. Pablo Veguete e Facundo Garcés são planos B. Facundo Garcés é o plano B de Robert Rojas e Pablo Veguete é o plano B de Michael Santos. Essa é uma realidade. E já te adianto aqui, tem plano B para Diego Costa, mas a gente vai deixar para o final do vídeo. Quero primeiramente falar sobre o sistema defensivo. O técnico argentino Ramon Dias, assim que desembarcou no Gigante da Colina, percebeu rapidamente a necessidade de trazer um zagueiro para reforçar o sistema defensivo do Vasco da Gama. O técnico vem atuando num 3-4-3, ou um 3-5-2, inclusive formação utilizada nesse último sábado contra a equipe do Corinthians. Uma formação, inclusive, que o técnico argentino gosta muito de utilizar nos clubes em que comanda. E a expectativa é que essa venha a ser a formação do Vasco até o final da temporada. No último sábado, o Léo atuou mais aberto pelo lado esquerdo, Capasso atuou centralizado e, pelo lado direito, atuou o zagueiro Miranda, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que vem recebendo oportunidades com o técnico argentino. Porém, é um atleta que não tem a confiança por parte do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno não confia em Miranda. Essa é uma realidade. Então, diante disso, Ramon Dias pediu, até porque ele sabe que o Miranda é um jogador que foi muito elogiado mesmo por ele, porém, acredita Ramon Dias que é necessário trazer mais uma peça para o seu sistema defensivo, então pediu ao Vasco da Gama para negociar com nomes no mercado para a posição. Um nome que o Vasco vinha negociando era o Robert Rojas, esse paraguaio de 27 anos que veste a camisa do River Plate. Ontem eu assisti a partida do River contra a equipe do Internacional, partida dos oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O River ganhou esse jogo pelo placar de 2-1. E eu não vi a lista de relacionados, mas pude perceber nas imagens que Robert Rojas já estava novamente no banco de reservas, algo que não havia acontecido nas duas partidas anteriores a esse jogo. Robert Rojas, pelas negociações com o Vasco, não vinha sendo relacionado para as partidas do River. Como ontem as negociações se deram por encerradas, Robert Rojas voltou a estar presente na lista de relacionados do clube argentino. E o que fez o Vasco da Gama não conseguir fechar a contratação desse zagueiro paraguaio? Informação que tivemos, tanto através do canal Atenção Vascaínos, quanto através por parte da própria imprensa argentina, que minutos antes do Vasco alinhar, após o Vasco ter alinhado acordo verbal com o River Plate, o Vasco trocou minutas de contrato. O Vasco tinha tudo acertado para a vinda, do zagueiro paraguaio ao Brasil. Entretanto, além das minutas de contrato que foram alteradas
por parte do departamento do Vasco da Gama, departamento de futebol do clube, o investimento também financeiro no empréstimo do jogador foi vetado. Exatamente por esse motivo, o Vasco teria declinado também nas negociações. Então, torcedor, minutos antes do contrato ser assinado, o Vasco mudou tudo. O Vasco mudou minuta de contrato, o Vasco declinou nas negociações. Um desrespeito ao River Plate, um desrespeito ao atleta e fez com que as negociações não avançassem. Lembrando que o Vasco tinha chegado a um acordo com o clube argentino de pagar $1 milhão pelo empréstimo, 4.800.000 reais, e caso até o final do empréstimo, que se daria apenas no final do ano que vem, Robert Rojas atuasse em mais 60% das partidas com a camisa do Vasco da Gama no período, o Vasco teria que ser obrigado a pagar $4,5 milhões pelo jogador. Isso se dá $4,5 milhões não, perdão, torcedor. Fala logo em real, $16,5 milhões pelo atleta. O Vasco nos últimos minutos acabou voltando atrás e não quis mais fechar a contratação do zagueiro. E a partir disso, o Vasco vai para um plano B, pois é pedido do Ramon Dias ter um zagueiro no mercado, contratar um jogador para o sistema defensivo. E o plano B do Vasco é Facundo Garcês. Isso está confirmado. O zagueiro de 23 anos, argentino, que hoje é o capitão do Colón da Argentina, tem 27 partidas nessa temporada, 43 partidas na temporada passada e 42 jogos em 2021. Fez toda a sua base no clube argentino. É hoje o grande alvo do Gigante da Colina para ser o nome a reforçar o sistema defensivo. A chegada do Rojas está descartada, então com isso o Vasco corre nessa quarta-feira para fechar com Facundo Garcês. É um jogador que, de maneira semelhante aí ao Robert Rojas, é um zagueiro de origem, mas que em algumas partidas durante sua carreira conseguiu também desempenhar um papel como lateral direito. É o nome da vez para o departamento de futebol do Vasco da Gama. Ele se encontra de férias nesse momento e exatamente por esse motivo o presidente do Colón é que vem tratando diretamente nas negociações com o Vasco da Gama. Informação que tivemos ontem através aí do jornalista Juan de Lima, é que pelo fato do representante, não do zagueiro, né? Não sei se eu consigo explicar direito. O zagueiro tá jogando profissionalmente, vestindo a camisa do Colón. Mas pelo fato de seu representante estar de férias, esse contato vem acontecendo diretamente com o presidente José Nestor Vignati, que é o próprio presidente do clube argentino. O Vasco tem uma expectativa gigante de fechar a contratação desse zagueiro. É um jogador aí que o clube argentino pede algo em torno de $2.500.000 pela sua venda. É o dinheiro da cláusula contratual de saída do jogador, ou seja, algo em torno de $12 milhões é o que o Vasco terá que pagar, de acordo, volto a repetir, com o que está em contrato, a cláusula de liberação do atleta, para conseguir comprar os direitos econômicos desse zagueiro argentino, que é uma das grandes promessas, inclusive, do seu país. O zagueiro chegaria para ser titular, uma posição hoje carente dentro do Vasco da Gama, a pedido do próprio Ramon Dias. A informação que temos, inclusive, a trazer aqui a vocês, é que nesses últimos dias, o técnico argentino trocou uma ideia com Facundo Garcês, falando sobre esse objetivo de trazê-lo à colina histórica e colocá-lo para jogar vestindo a camisa do Gigante da Colina. Será com toda certeza uma tarde de quarta-feira bastante agitada sobre essas negociações. O Vasco, após ter a negativa com o zagueiro paraguaio Robert Rojas, avança nas tratativas e busca a contratação do zagueiro argentino Facundo Garcês. Plano B para o zagueiro que até ontem estava praticamente fechado com o Cruz Maltino. E se tem um plano B para Robert Rojas, tem um plano B também para Michael Santos. O atacante uruguaio, que é o artilheiro do campeonato argentino, estava praticamente também fechado com o Cruz Maltino, tinha um grande desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama, porém de forma até mesmo igual que aconteceu com o Robert Rojas, o Vasco acabou não dando o que o Talleres de Córdoba estava pedindo para avançar nas tratativas. Se com relação a Robert Rojas e River Plate, o Vasco me deu a minuta e se recusou a pagar o que estava acordado no empréstimo, com relação a Talleres de Córdoba, o Vasco chegou a um valor específico com o clube argentino após longos dias negociando, porém negou-se a dar a garantia bancária. O Talleres pediu ao Vasco da Gama garantias de que o pagamento iria ser realizado. Então, 777 Partners, em nome do Vasco da Gama, negou dar garantias bancárias. E com isso, Talleres, é claro, pelo fato do Vasco estar devendo Atlético Mineiro, a Nacional do Uruguai, Atlético Tucumã, a São Paulo, a Corinthians e a vários outros clubes, o Talleres falou, sem garantia, a gente não vende o atacante. Então, com isso, o Vasco vem buscando outros nomes no mercado. O Diego Costa foi um nome falado, mas a vinda do Diego Costa e a vinda de Pablo Veguete não se ligam, não tem nenhum tipo de relação. Vindo Pablo Veguete, o Vasco vai mirar Diego Costa. Vindo Diego Costa, o Vasco seguirá mirando Pablo Veguete.
porque é um nome para substituir Michel Santos, nome que o Vasco da Gama procurava. Inclusive, é um plano B muito semelhante ao plano A. Pablo Veguete, igualmente a Michel Santos, é o artilheiro também do Campeonato Argentino com 13 gols marcados. O mesmo número de gols tem Michel Santos e Pablo Veguete, um dos jogadores com mais minutos jogados na Liga Argentina. E nesse momento o Vasco tem tratativas avançadas com o jogador. A imprensa argentina, na última tarde, no caso tarde de ontem, deu a informação de que Vasco e Pablo Veguete, junto ao Belgrano, o clube argentino, têm negociações avançadas, muito bem encaminhadas, e a expectativa é que ela seja finalizada nesta tarde de quarta-feira, o último dia da janela de transferências, para que o Vasco consiga, ter aí o atacante de 34 anos de idade, que veste hoje a camisa de Belgrano, mas tem passagens por outros clubes também de médio porte do futebol argentino, terá que pagar ao clube argentino $1 milhão. O Belgrano inicialmente pedia algo em torno de R$800 mil, mas como o Vasco hoje está com o Pires na mão, como se fala no meio do futebol, você já tem a necessidade grande de ter um atacante, vai com tudo em cima de Pablo Veguete. Hoje, Belgrano, sabendo disso, aumentou a pedida, subiu a pedida para $1 milhão. O Belgrano aproveitou para valorizar o seu ativo no fim dessa janela de transferência. Então, exatamente por esse motivo, segundo informações de pessoas próximas ao clube argentino e ao próprio atleta, só será possível a transferência se o Vasco pagar R$4.800.000, que no caso é $1 milhão, pela saída do jogador. A expectativa é que o Vasco pague esse valor, já que está disposto a pagar muito mais pelo atacante uruguaio do Talleres de Córdoba, Michael Santos. Dois artilheiros, no caso Michael e Pablo Veguete, dois jogadores muito semelhantes, dois atacantes fortes, dois atacantes com faro de gol, que devem sim vestir a camisa do Gigante da Colina. Inclusive, para confirmar ainda mais esta informação, ontem na parte da noite, ao canal Detetives Vascaínos, o empresário de Pablo Veguete afirmou que as negociações com o Vasco da Gama estão avançando. E a expectativa é que nessa quarta-feira, as negociações, enfim, venham a ser finalizadas. Então, o Vasco buscou planos B, alternativas, e está conseguindo acertar. Acredito eu que Pablo Veguete é uma boa alternativa para Michel Santos. E acredito eu também que Facundo Garcês é uma boa alternativa para Robert Rojas. Dois nomes avaliados, monitorados e pedidos pelo técnico argentino Ramon Dias, que gosta muito de trabalhar com zagueiros e gosta muito de trabalhar com atacante. A expectativa é que, além de Pablo Veguete, mais um nome venha. Sim, Sebastião Ferreira veio, Pablo Veguete deverá vir, e um terceiro nome pintará na colina histórica. Esse terceiro nome será, muito provavelmente, Diego Costa. Ramon Dias gosta de trabalhar com dois atacantes, quer ter 3 nomes no elenco para variar nesse sistema defensivo e brigar por posição. Com isso, nessa quarta-feira, Paulo Brax, o diretor executivo do Vasco, estará viajando em direção a Madrid para apresentar o projeto ao atacante brasileiro e tentar convencê-lo de aceitar essa proposta do Cruz Maltino. O Vasco colocou na mesa do atacante brasileiro naturalizado espanhol um valor salarial de 1 a 1,5 milhão de reais por mês, com a bonificação na casa de R$1.500.000, caso o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, como a gente vem falando aqui nos meus vídeos, Diego Costa pode receber, caso consiga fazer com que o Vasco permaneça na Série A, um valor de no mínimo R$5 milhões. É muita grana que Diego Costa receberá num período tão curto de tempo na colina histórica. E o Vasco tem sim o objetivo de trazer esse nome, de ser essa referência para o elenco, de ser esse nome de marketing, de venda de camisas, para reaproximar o torcedor do clube. E não à toa, exatamente por esse motivo, Paulo Brax fez questão de sair do Rio de Janeiro, ir até Madrid, sentar com o Diego Costa e apresentar o projeto do Gigante da Colina ao atacante brasileiro. Porém, torcedor, assim como aconteceu, com Michel Santos, assim como aconteceu com Robert Rojas, a informação que tivemos nessa madrugada de quarta-feira é que o Vasco da Gama também tem um plano B para Diego Costa. E o plano B para Diego Costa é um atacante exatamente com a mesma idade do jogador. Informações aí que vêm lá da imprensa equatoriana é que o atleta de 34 anos de idade, de seleção equatoriana, de Internacional e de Milão, chamado Felipe Caicedo, é o nome para substituir Diego Costa. Ser esse plano B para a diretoria Cruz Maltino. A informação que temos é que Felipe Caicedo é uma das opções que o Vasco tem para reforçar o ataque. Porém, a diretoria também tem o nome de Diego Costa nas mãos. Costa rejeitou a proposta inicial, é o que diz a imprensa equatoriana, e na quarta-feira, no caso hoje, o diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, desloca-se a Madrid
para o convencer. Então, primeira proposta, segundo informações da imprensa equatoriana, do Vasco da Gama por Diego Costa foi negada e Paulo Brax estará pegando um voo em direção a Madrid para negociar pessoalmente com o jogador, tendo por objetivo tentar convencer o atleta a aceitar o projeto do Vasco da Gama. Caso isso não aconteça, a expectativa é que o plano B para Diego Costa venha a ser o equatoriano Felipe Caicedo. Nome de Copa do Mundo, nome de seleção equatoriana, nome de Copa América, nome de Internacional de Milão, nome de clubes grandes, mas um nome que hoje não desempenha bem. Um nome que vestiu a camisa de um último clube lá no mundo árabe e que teve apenas 3 partidas na temporada e nenhum gol marcado. Não sei se são nomes de níveis semelhantes, mas é o que o Vasco procura para ser o seu plano B. Senhor Paulo Brax e o departamento de futebol do Vasco, esse grande e excelente departamento de scout e análise, para não falar outra coisa. Então é torcer para fechar com o Diego Costa, meus amigos, porque sem ele as situações que sobram realmente são bastante complicadas. Mas a gente fica por aqui. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E é claro, se você está confiante, acha que Pablo Veguete é um bom nome, eu gosto muito de Pablo Veguete. Se você acha que Facundo Garcês é um bom nome, gosto também. Acredito que reforços é o que mais importa nesse momento. Se mostrar o mínimo de aptidão para jogar bola e qualidade, vai ser peças importantes diante do que falta, né? Nesse atual elenco do Vasco da Gama, de tantas lacunas que temos ainda a fechar. Mas enfim, faltam 22 rodadas. Dá para salvar. Precisa de reforços, precisa de elenco. Falta mais Campeonato Brasileiro do que já passou. Meus amigos, 36 pontinhos. São apenas 9 vitórias. Dá pra passar, dá pra se livrar. Vambora, Vasco. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera e é por isso que a gente vai torcer. Então é claro, falei 9 vitórias, são 12 vitórias. Então vamos que vamos, 12 vitórias e 22. Fica essa expectativa, a gente espera que isso já aconteça nesse próximo domingo. Então se inscrevam, compartilhem no nosso canal. Vamos que vamos, rapaziada. Temos o Fala Gigante já por volta de 2 horas da tarde, 3 horas. Contamos, é claro, com a presença de todos vocês. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.